Bora, molecada, último vídeo da noite, pra vocês terem o final de semana em paz, né? Mas é bom assistir esses videozinhos. Eu gosto de fazer curtinho, percebi que é mais fácil. E pra vocês também, né? De ficar vendo um monte de aula maçante. Então eu prefiro fazer curto. Mas às vezes eu preciso colocar coisa mais longa assim, senão fica muito fraco o curso, né? E Grécia, ele é muito complexo, né? Tem muita coisa a falar de Grécia Antiga. Daria professor dar aula tipo um ano só de Grécia Antiga. Tipo, em faculdade tem curso de ano inteiro, pra vocês terem uma ideia, né? Bom, enfim, a Grécia, ela é um povo mais fácil de entender. A gente tem uma identidade maior com eles, né? A gente tem uma influência maior no mundo ocidental, né? Então, o que se fala são os povos da antiguidade ocidental. A gente está muito mais próximo da Grécia Antiga, nosso modelo de sociedade, né, atual, do que, por exemplo, aqui no Brasil, dos povos indígenas antigos, né? Ou dos Incas, dos Maias, né? Que são povos que estão muito mais perto geograficamente da gente. Se você pegar pela geografia América do Sul, porra, desculpa, palavrão não pode falar na aula. Eu falo na sala, acabo falando no vídeo também, né? Foi mal. Mas se pegar lá, América do Sul, tá muito mais próximo dos Incas, né? São povos da antiguidade também, da Mesoamérica. Só que o nosso modelo de sociedade, que fomos colonizados pelo europeu, esse sistema que a gente vive de democracia, as leis, até a própria linguística, né? Eu não sou professor de português, mas professor de língua sabe melhor falar do que eu, né? A própria linguística nossa, as línguas latinas, né? Elas são mais próximas. Então, é fácil de entender, porque a gente tem uma identidade comum com esses povos da Grécia Antiga, né? Tu pega a filosofia antiga, ela é a base do pensamento moderno, né? Os caras que inventaram, né? O jeito de pensar, a forma, a dialética do pensamento, né? E a gente vai entrar nesses assuntos, porque eu gosto muito de filosofia. Embora não seja a minha área de formação, né? Eu me dou melhor com história e geografia, mas é uma área correlata. Muita coisa vocês podem conversar também com o professor de geografia. E vai manjar mais do que eu. Das curiosidades, ficou com dúvida, pô, legal, né? Mesma coisa, se o cara tá dando aula de geografia, falar alguma coisa que é da área da história, é legal fazer esse contato. A gente gosta, né, professor? Então, o que o professor falou no outro vídeo, eles viviam em cidades-estados como se fossem reinos menores, né? Eles tinham uma identidade cultural comum, né? Eles conversavam entre si, mas não eram amigos, fazia aliança, ora entrava em guerra, né? Não tinha uma Grécia unificada como o Egito. O Egito ele se unificou, né? Bem diferente, né? Então, eles têm uma base mitológica muito forte pra gente aqui, pra nossa cultura ocidental, né? Todo mundo conhece um pouquinho que for de mitologia grega, né? Tem uma parte de filme na televisão, tem o Fúria de Titãs, tem o 300 de Esparta, tem o Jasão, os Argonautas, é mais antigo, mas eu adoro esse filme, muito bom. É, Tem os jogos de videogame, tu pega lá o God of War, cara, é muito louco o jogo. É claro, ele não reproduz cientificamente a história, né? Como foi, né? Mas ele permeia, o joguinho ele é construído em cima da mitologia grega, muito louco, né? Tu pega, por exemplo, o Dantes Inferno. Eu gosto muito de videogame, né? Eu tô desatualizado do videogame. O meu Xbox é o 360. Mas o Dantes Inferno eu não sei se tem no novo. O Dantes Inferno ele é em cima de mitologia cristã, né? Que ele desce pro inferno, ele mata lá todo mundo, tem que matar o capetão lá. Meu, é em cima da mitologia cristã. Então, os caras, pra fazer esses joguinhos de videogame, eles têm que estudar a história, meu. Tem que ler o que os caras escreveram, né? E sobre Grécia Antiga, tem muita coisa escrita. Tem muita coisa escrita, eles escreviam muito na época. E é uma língua que ela não é difícil para a gente traduzir, para a gente decifrar, né?
Apesar de você ter várias variantes, não ser o mesmo grego que eles falam hoje, mas é fácil. O nosso alfabeto ele foi construído em cima dessa base linguística, né? Então, a riqueza cultural deles é mais acessível. O que não quer dizer que, por exemplo, os povos da Mesopotâmia sejam mais pobres culturalmente, ou os da Mesoamérica. É que a gente não tenha tanto acesso à nossa sociedade. A sociedade ocidental, o mundo moderno, entre aspas, que a gente vive, né? Ele foi construído em cima dessa base greco-romana. Né? Vou falar dos romanos também. Romanos eu vou falar mais para frente. Mas o mundo que a gente conhece hoje, tu pegar, tem muita coisa de Grécia Antiga e de Roma Antiga. A influência é muito grande, é isso que eu quero dizer. Né? Cultural, estrutural, na estrutura da sociedade. Né? O nosso modelo da democracia a gente herdou deles. Né? A filosofia contemporânea, moderna, foi claro, não é a mesma, mas elas têm as bases, né? A base da filosofia do pensamento é com os gregos, da matemática, da história. Lá tu tem o primeiro historiador, né? O Heródoto. O Heródoto é o primeiro cara que se tem registro, né? Que a gente conhece, pelo menos que é registrado, que se preocupava em escrever história para gerações futuras. Olha o pensamento do cara. Ele não queria estudar o passado, ele que escreveu agora para a galera no futuro ler e entender como que era a sociedade deles, né? Muito louco. Pitágoras, né? Aquele cara do teorema da hipotenusa, é de lá, velho. Sócrates, Platão, da caverna do fone de ouvido. Ó, pra vocês verem que eu não tô brincando, meu. Vou até mostrar, mano. Eu tô besta com esse negócio do fone de ouvido. Aqui, ó. Olha a proporção. Olha o tamanho do fone, meu. Tu imagina o professor acostumado a usar esse pequenininho aqui. Sumiu essa bagaça. Tinha que usar o grandão aqui quase um mês usando. Vocês não tem noção, cara. A minha orelha ela tá traumatizada com o fone. Ó, molecada, é isso. Grécia Antiga muito louco, mas a gente vai falar de Grécia Antiga até o final do ano. Mesmo eu falando de romano, vou sempre estar falando deles também um pouco. Egito também, né? Mesopotâmia eu vou concentrar um pouco menos. Até dado essas condições de aula que a gente está tendo, né? Se conseguir voltar às aulas, se ninguém morrer nesse percurso de voltar às aulas, o professor não morrer, não ficar doente, morro de medo de aglomeração, tentar fazer um curso bem legal com vocês, ter um entendimento bem legal de história antiga e a gente perceber, e isso é central, que apesar dos milhares de anos de distância, do abismo que tem de milhares de anos entre nós e eles, estamos mais próximos do que a maioria das pessoas percebe, né? A nossa sociedade ela é construída em cima de história antiga. E com a Grécia, com os gregos, é muito fácil perceber isso. É mais fácil do que com o Egito, é mais fácil até que com os nossos irmãos aqui, que é os incas, astecas e maias, né? Que a gente deveria ter uma influência maior deles, por sermos povos aqui sul-americanos. Mas pelo processo todo de colonização, de invasão, né, que os povos europeus promoveram aqui na América, a gente tem uma influência maior deles, né? É muito louco isso, meu. A ideia de história a gente tem que relacionar com a sociedade, com o atual. Por isso eu passei a atividade lá da cerveja. A gente não toma cerveja até hoje, bastante. Os caras tomavam do Egito, 4.000 anos, né? Depois eu vou retomar essa atividade essa semana que vem. Só pra gente conversar um pouco mais sobre ela. Mas eu quero que vocês escrevam a impressão que vocês tiveram. Beleza, molecada? O vídeo ficou longo. Eu mando esse e paro de encher o saco de vocês por hoje. Bom fim de semana pra todos. Se cuidem. Valeu, meus alunos. Gosto dessa sala. Sala muito boa, mano. Valeu.